Boa noite a todos da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Meu nome é Almerinda e a convite da Michele, hoje nós vamos conversar sobre a visão espírita sobre a crucificação do Cristo e as suas aparições pós-ressuscitação. Mas para que nós possamos ir nos ambientando com o tema, já nos entronizando com o tema, nós vamos ver do livro Fonte Viva com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a página 111, e o texto é o 46 e o título Na Cruz, que começa com o registro de Mateus no capítulo 27, versículo 42. E diz assim: ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Sim, ele redimira a muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Na verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingir o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era a extrema perda. Caíra todavia na cruz, sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso na terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue no madeiro, e ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Graças a Deus. Então, nesse momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade de trabalho e por estar ainda hoje no corpo físico. Que toda a humanidade possa obter a tua misericórdia, Senhor, uma vez que ainda somos tão infantis e ignorantes do teu amor e da misericórdia do Cristo para cada um de nós. Que todos possam ser amparados nas suas necessidades, os nossos irmãos que estão dizendo até breve aos seus amores, seja pela morte natural, seja por qualquer tipo de volta ao plano espiritual, e que aqueles que aqui ficaram possam ser fortalecidos na sua fé, na esperança de um dia encontrarem-se novamente. Que Nossa Senhora possa tocar os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles busquem a mesma oportunidade que nós estamos buscando, de sermos melhores a cada dia e de buscar o conhecimento da doutrina do Mestre Jesus. E pedimos nesse momento aos mentores da casa que possam nos orientar, nos guiar e nos conduzir durante o estudo, para que sejamos claros, simples e objetivos nas nossas colocações, tocando primeiro o meu coração para tocar o coração de tantos quanto forem me ouvir, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, com a vossa permissão, nós vamos dar início ao estudo da noite de hoje.
agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo falando, do doloroso fim de nosso Senhor Jesus Cristo, e para isso eu fui buscar subsídios no livro de Frederico G. Kremer, Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas. Então, lá no capítulo 48, na página 347, a gente vê, o doloroso fim. Mas antes disso, eu quero colocar que, na minha visão, na minha ignorante visão, eu vejo que desde a concepção do Cristo, ele já veio nos apresentando os ensinamentos necessários à nossa evolução espiritual. Em todas as atitudes de Jesus, em todas as suas palavras, em todos os seus gestos, havia um ensinamento para cada um de nós. Mas muitos de nós não perceberam, e como não percebemos até hoje, muitos não entendem esse sacrifício do Cristo por cada um de nós, e assim, isso faz com que nós atrasemos a nossa evolução, porque todos os ensinos nos foram dados e exemplificados, não foram só falados. Jesus exemplificou cada um dos ensinos que ele nos trouxe. Então, quando ele vai, para o madeiro, que ele não se defende de forma nenhuma, ele estava mostrando a humildade que ele tinha, mesmo sendo injusto aquela situação, mas ele se manteve firme, confiando no Pai, confiando em Deus, que foi isso que ele veio fazer para nós. Ele sempre nos disse que ele não veio alterar, ele não veio abrogar as leis, mas sim fazer cumpri-la. E cumpri-la de que maneira? Com todo o seu amor, dando amor a todos aqueles que o injustiçaram, a todos aqueles que o negaram. Ele não deixou de amar a nenhum de nós. Eu acredito, inclusive, que nós estávamos lá. Apesar de termos o véu do esquecimento, em alguns momentos, assim, quando alguém começa a falar de Jesus, vem uma leve lembrança de que nós perdemos a oportunidade de aprendermos muito mais. Então, assim, cada estudo, que nós fazemos em relação à vida do Cristo é um aprendizado muito grande e uma lembrança que nós trazemos de um passado bem distante, mas que, assim, estamos tendo uma nova oportunidade de nos direcionarmos nas suas pegadas luminosas, para que nós tenhamos, não percamos essa oportunidade que nós estamos tendo no momento de evoluir, moralmente e espiritualmente, para que nós consigamos alcançar um degrauzinho a mais na nossa escala evolutiva. Então, eu fui buscar em muitos livros, porque é um trabalho bastante complexo, é um trabalho bastante difícil, mas como eu aceitei o desafio, como sempre eu aceito os desafios, depois eu fico com a cabeça, com os cabelos meio em pé. Mas a espiritualidade me carrega no colo e vai colocando as oportunidades, me mostrando os caminhos que eu tenho que seguir. Então, nesse livro aqui que eu falei, Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, de Frederico G. Kremer, eu tenho no capítulo 48, a partir da página 347, um relato aqui, que ele fala do doloroso fim. E ele começa que por volta das 9 horas o cortejo deixou o casario de Jerusalém e dirigiu-se para a mais alta colina dos arredores, o Monte da Caveira, custeada pela estrada que levava à cidade e pouco distante das muralhas. A origem desse nome macabro devia-se provavelmente pela forma da rocha, que lembrava uma caveira ou crânio, nome em que em aramaico é Gólgota.
A crucificação era uma das mortes mais ignominiosas, mais ignominiosas, que conciliava a tortura física e a humilhação moral. Então, para a gente ver a humildade do Cristo, que se deixou crucificar, sendo um espírito puro, que veio justamente para nos mostrar a humildade, o amor incondicional, a resignação, a abnegação, a resiliência. Isso tudo Cristo mostrou durante o período de vida dele, em que ele esteve conosco. E muitas das vezes a gente esquece, por alguma coisa a gente reclama, e ele nunca reclamou de nada, simplesmente ele se calava nos momentos em que ele via que não adiantava ele falar. E muitas das vezes a gente perde um tempo enorme discutindo, falando coisas que a gente acha que está certo, sem nem ponderar, sem nem nos analisarmos para ver se aquela situação realmente corresponde àquilo que nós estamos vendo e sentindo. E muitas das vezes não é assim, muitas das vezes o erro é nosso, mas a gente é tão inflamado em estar questionando e estar em pendenga com alguém que a gente não se dá a oportunidade de se autoanalisar e autoanalisar aquela situação pela qual nós estamos passando. Simplesmente a gente já quer entrar em briga, em conflito, quando não há essa necessidade, e Cristo nos mostrou isso. E nos mostra constantemente quando nós revivemos o evangelho dele, quando nós revivemos as leituras das suas passagens pelo plano físico. Então a gente simplesmente se deixa levar por aquele momento, sem parar, sem nos olharmos, profundamente, que é o que nós precisamos fazer, para saber qual atitude nós vamos tomar diante das situações. Muitas das vezes a gente não precisa nem entrar em tanto desespero, porque a situação, ela por si só, ela se desfaz se nós soubermos pedir a Deus a sua misericórdia, a sua orientação, ao nosso guia espiritual. Ele vai nos mostrando o caminho para que nós possamos superar aquela dificuldade pela qual nós estamos passando. Então ele fala que a crucificação era geralmente reservada a bárbaros, revoltosos e aos escravos, que subvertiam a lei e a ordem de Roma. Tal punição fora importada pelos romanos de Cartago, na África, e aplicada em todo o império. Em Roma havia um lugar especial para crucificar os escravos, o Campus Esquilíneos. A comunidade cristã, nos 4 primeiros séculos, evitou representar a cruz tal impacto negativo. Imagina, quando eu penso naqueles escravos que entraram nas mãos ou no punho de Jesus, ou então nos seus pés, nossa, aquilo deve ter sido uma dor horrenda. E foi oferecido a ele a mirra com o vinagre para que ele tivesse como se fosse uma anestesia, um anestésico, mas Jesus não aceitou isso. Jesus passou por tudo sem ter um subterfúgio, senão podiam até dizer, ele passou porque ele foi anestesiado, quando na realidade nem isso Jesus aceitou. E ele passou por toda essa humilhação de cabeça erguida. Muitas pessoas acham que não, que ele deveria ter reagido de alguma maneira, mas ele veio nos mostrar que a serenidade faz mais do que qualquer outra coisa. Nós nos mantermos serenos, confiando em Deus, que tudo pelo qual nós vamos vivenciando significa a nossa escolha e a oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos nos redimir das nossas dificuldades. Cristo não precisava disso, mas ele vivenciou para servir de exemplo a cada um de nós. E muitas das vezes a gente não presta nem atenção nisso.
Então ele fala que a comunidade cristã dos 4 primeiros séculos evitou, como eu já falei, né? E quando representavam o mestre, faziam-no com uma ovelha nas costas. Somente após Constantino é que a cruz começou a tornar-se um símbolo reverenciado como a marca dos cristãos. Então ainda havia isso, né? Quando representavam o Cristo, colocavam uma ovelha nas costas, né? Como se fosse a cruz, no caso. Devemos registrar que, apesar das inúmeras crucificações realizadas no passado, arqueólogos encontraram acidentalmente, durante uma construção em Jerusalém, no ano de 1968, somente os restos de um homem crucificado no século I depois de Cristo. Nesse caso, quando Jesus foi crucificado, estavam juntos um grupo de mulheres e um jovem. E Amélia Rodrigues, ela fala no livro dela, Primícias do Reino, que Tiago também estava presente, só que Tiago estava disfarçado para que ele não fosse reconhecido, porque todos os seus apóstolos, né, os seus discípulos escolhidos, eles dispersaram, eles ficaram com medo, né, da reação deles também passarem pela mesma situação. Mas a gente sabe que tudo na vida tem um propósito, né? Se, por exemplo, eles estivessem lá e fossem pegos, quem é que ia divulgar a doutrina? E o trabalho de cada um deles foi magnânimo para que nós tivéssemos o conhecimento da vivência do Cristo no plano físico enquanto ele aqui esteve, né? Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ouvir, de estudar e de buscar seguir os exemplos que ele nos deixou. Então, esses discípulos, eles se dispersaram por conta do medo que eles sentiram quando Jesus foi preso. E por conta disso, né, a gente sabe que Pedro negou 3 vezes para não ser envolvido naquela situação. Mas Jesus já havia dito a ele que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E foi o que aconteceu. Apesar dele ter dito que ele não o faria, ele acabou fazendo. E assim, então nesse grupo, né, que assistia a crucificação, havia João, Maria de Madalena, Joana de Cusa, Maria, mulher de Cleopas, Salomé e finalmente a mãe de Jesus. E a gente fica imaginando a dor que Maria sentiu ao ver o seu filho, né, sendo crucificado injustamente. E as questões que ela se fez, né? Como seria possível aquele pesadelo estar acontecendo com a encarnação do amor? Que Jesus foi a encarnação do amor, realmente. Que delito cometeu o curador de enfermos? Quem poderia temer aquele que amou até os inimigos? Por que o matam? Talvez Maria tenha se lembrado da profecia de Simeão, quando ela vai com José ao templo apresentar Jesus, e Simeão fala que o coração dela seria transpassado por uma espada. E nesse momento foi o que aconteceu, né? Então, foi visto aquelas situações humilhantes todas, a roupa dele foi arrancada pelos guardas, né, pelos soldados, deixando somente atado à cintura dele um lençol e o pregaram na cruz. Aí, quando tem esse pedaço do horripilante barulho do martelo nos cravos para entrar nos ossos, né, na carne, nos ossos de Jesus, nossa, é assim, de emocionar mesmo, né? E ninguém tinha a mínima ideia da importância do que estava acontecendo. Chegavam até o extremo, diante da situação, de zombarem de Jesus, pois o verdadeiro Messias não morreria daquela maneira, era o que pensavam na época, né? Os soldados, sacerdotes, os transeuntes, escarneciam do mestre crucificado, incentivados pelas hordas dos espíritos ignorantes.
dos 2 ladrões aos salteadores insurgentes, um zombou do mestre, e o outro, arrependido, pediu misericórdia e a recebeu. Então a multidão, saciada com os seus instintos mais baixos, começou a se dispersar por volta do meio-dia, ensejando a oportunidade para que o pequeno grupo de mulheres se aproximasse da cruz. Sem medo dos soldados, as mulheres se aproximaram. E vendo sua mãe aproximar-se, Jesus dirigiu-se a ela pela última vez, arfando, dizendo para João, ou melhor, dizendo para Maria, Maria, eis o teu filho, e dizendo para João, filho, eis aí a tua mãe. E nesse momento eu acredito que Jesus tenha querido que nós entendêssemos que Maria é mãe de toda a humanidade, né? E ele, como nosso irmão mais velho e filho de Maria, então todos nós somos irmãos de Jesus. E nós deveríamos ouvi-lo mais, segui-lo mais, para que nós pudéssemos realmente estar já num mundo bem melhor, porque exemplo de conduta não nos faltou, mas nós simplesmente deixamos de seguir. Aí muito se discute, né, sobre os irmãos de Jesus, mas naquela época os primos eram considerados como filhos, né, como irmãos. E depois, a seguir, por volta das 15 horas, esse registro desse evento que aconteceu, assim, uns dizem que aconteceu, outros dizem que não, que o céu simplesmente se fechou, cobrindo Jerusalém de sombras, e era uma forma de luto divino pela humanidade, segundo esse livro, né? O profeta Amós, no século 8 a.C., afirmara: farei o sol se pôr ao meio-dia, escurecerei a terra em plena luz do dia. Está no capítulo 8, versículo 9. Nesse momento, Jesus falaria as suas famosas 7 últimas frases, que no entendimento dos estudiosos mais modernos, referem-se ao Salmo 22, recitado pelo Mestre. Em sua agonia final, Jesus exclamou: dai-me de beber. Um dos soldados, movido pela compaixão, fez chegar até os lábios do mestre um pano úmido com água e vinagre, bebida conhecida como posca, retirada do cantil que fazia parte dos utensílios levados pelos soldados romanos. Tão logo seus lábios sentiram a umidade, o mestre estremeceu e em voz alta afirmou: está tudo consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Filho do Homem beberia o seu cálice até a última gota. Estas são as derradeiras palavras de Jesus e expressam a sua dimensão humana, pois todos nós, no instante final, faremos o mesmo pedido, ou seja, entregaremos o nosso corpo a Deus, dizendo que está tudo consumado. E ele fala, né, que no grito de Jesus, rejeitado e executado por buscar a felicidade de todos, está a verdade última da vida. No amor deste crucificado está o próprio Deus, identificado com todos os que sofrem, gritando contra todas as injustiças, torturas e abusos de todos os tempos. Então, realmente, né, os ensinos que o Cristo nos trouxe, todos os ensinos, desde o momento da sua gestação até o seu final, ele nos mostrou tudo que nós havíamos de fazer, tudo aquilo que nós tínhamos que fazer para conseguirmos realmente a nossa elevação espiritual. E ele fala que no cenário dantesco, o ar pesado pronunciava a tempestade eminente. Um centurião que comandava a guarda emocionou-se com a coragem indômita do mestre e afirmou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, era um Filho de Deus. E o apóstolo Paulo afirmaria na primeira carta aos Coríntios: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós
que somos salvos é o poder de Deus. Realmente, para aqueles que já têm as claridades do Evangelho, nos supremos sacrifícios e renúncias, seguimos o Mestre quando ele carregou a cruz e subiu para o Pai. Aí, depois da crucificação, Jesus ainda fica no plano físico por 40 dias. E nesses 40 dias, ou seja, já no terceiro dia, quando ele disse que ele iria ressuscitar, Maria de Magdala vai até a gruta onde ele estava e vê que a pedra está mexida, e ela se abaixa para olhar e vê 2 espíritos sentados, um na cabeceira e outro nos pés. E em cima do platô onde Jesus estava, ela só vê os tecidos. Aí os anjos, né, um dos espíritos, pergunta a ela por que ela chora. Aí ela fala que veio procurar o corpo do Senhor e que está vendo que lá não está. Aí ela sai de lá, né? Ela sai de lá da gruta e fica do lado de fora. Eu acredito até que ela tenha ficado sem saber muito bem o que ela faria, né? Porque isso faz parte de cada um de nós. Na perturbação, a gente não sabe o que a gente faz. Então, eles disseram: mulher, por que choram? São os espíritos, né? Ela lhes disse: por que levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram? E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então, assim, nesse momento a gente fica pensando, né? Quando o espírito desencarna, porque Jesus teve todos os trâmites de vida como nós tivemos, né? Os 9 meses de gestação, depois nasceu pela maneira natural que todos nós, que cada um de nós nasce, e viveu uma vida como nós vivemos. O messianato de Jesus começou quando ele estava com 30 anos, né? Aos 30 anos, o messianato de Jesus começou e ele ficou durante 3 anos fazendo todas essas coisas maravilhosas que nenhum de nós conseguiria em 3 anos fazer tanta coisa, dar tantos exemplos, dar tantos ensinamentos. Eu tenho absoluta certeza, eu pelo menos não conseguiria. E Jesus vivenciou cada ordem que Deus lhe deu para que ele pudesse cumprir com todo o planejamento que foi feito na espiritualidade antes dele vestir o corpo de carne. Ele não tinha necessidade de voltar, mas ele voltou porque nós estávamos todos nós perdidos, como estamos nesse momento. Esse momento que nós estamos vivendo é crucial. É um momento em que nós temos que parar e refletir o que nós estamos fazendo das nossas vidas, da oportunidade que Deus nos deu, para que nós possamos retomar o caminho reto novamente, seguir as pegadas luminosas que o Cristo deixou. Então, todos os ensinamentos do Cristo foi durante toda a sua vida. E a gente não se apercebe disso. Então, ela vai, quando ela sai, né? Ela vê Jesus, mas não o reconhece, porque eu acredito que Jesus, ele tenha, a fisionomia dele tenha ficado muito diferente, porque a gente sabe que quando um dos nossos amores desencarna, que nós ou sonhamos com ele, ou temos a condição de ter a vidência e vê-lo, nós vamos achá-lo diferente. Talvez nós o reconheçamos por causa da roupa ou pela maneira que ele nos fala. Então, ela vai e fala, né? E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscais? E ela, cuidando de que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Aí Jesus diz a ela: Maria. Só quando Jesus fala o nome dela que ela reconhece que é Jesus, e ela fala Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai
para meus irmãos. Isso está, gente, em João, no capítulo 20, no versículo 13, eu estou lendo e devo ler até o versículo 19. E fala assim: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, e se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, assim, esses discípulos tiveram a oportunidade de estar com Jesus após o seu desencarne, e quando ele vem e passa esses 40 dias com ele, como a gente sabe do episódio dos dois discípulos que estavam indo para Emaús, e Jesus os acompanha, né? Jesus vem ao lado deles, mas eles também não o reconhecem.